tem algumas situações cabulosas aqui nesse livro que eu só percebi nessa releitura. Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e hoje eu vou falar um pouco sobre um clássico maravilhoso que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro ele foi publicado em 1847 pela mais velha das irmãs, que é a Charlotte. A princípio ele foi publicado pelo nome fictício Currer Bell. Na realidade mesmo, esse aqui foi o segundo romance da Charlotte, o primeiro foi O Professor. Inclusive eu já tenho até resenha dele aqui no canal, caso vocês queiram conferir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Na época que eu li pela primeira vez, eu já havia gostado muito desse livro, inclusive dei 5 estrelas, favoritei. E fazendo a releitura desse livro, eu senti que a minha visão ficou muito mais crítica em relação à história. E fiz a resenha dele somente lá no meu Instagram literário, que é o @cheirinho bom de livro. Vou deixar aqui para vocês verem o arroba e na descrição também, caso vocês queiram me seguir por lá e conferir a resenha que eu fiz lá. Eu já vou deixar um alerta aqui pra vocês que essa resenha ela vai ter spoiler, com certeza, porque eu tenho muita coisa assim pra falar sobre ele. Se você ainda não leu, eu sugiro que você leia e depois volta nesse vídeo aqui pra você poder comentar e poder assistir até o final. E se você já leu, continue até o final. Então vamos começar aqui. Jane Eyre é uma protagonista homônima, ou seja, a personagem principal é a mesma do nome da capa. Ela vai contar a vida dela. Ela é uma órfã, ela perdeu os pais muito cedo, ainda bebê, e quem ficou encarregado de cuidar dela foi o tio por parte de mãe. Infelizmente, o tio ele acaba adoecendo e falecendo. No seu leito de morte, ele faz com que a esposa dele, a senhora Reed, prometa que vai cuidar da Jane Eyre como se fosse filha dela. A senhora Reed, ela não gosta da Jane Eyre. E só o fato dela não gostar da menina, isso acaba passando para os filhos. Os filhos também não gostam dela e maltratam ela também e tem todo o respaldo da mãe. E foi nesse ambiente hostil ali que a Jane ela ficou até os 10 anos de idade. Então ela sofria restrições, sofria maus tratos, era constantemente humilhada. E essa separação mesmo que a senhora Reed fazia com ela e as crianças dela, ela ainda tinha que ser agradecida por tudo isso, porque ela não estava passando fome, não estava lá no meio dos pobres, não estava passando, teoricamente, dificuldade. Só que a situação em que ela vivia era tão angustiante que ela ficou sendo uma criança triste. Porque, na verdade, a Jane ela queria receber amor e afeto igual os primos dela, mas ela não recebia. Estava com uma tristeza tão profunda que ela desejava morrer. Olha, gente, uma criança que deseja morrer por tristeza é complicado. Foi penoso ler essas páginas aqui. A senhora Reed resolve mandá-la para um internato. E a Jane, ela ficou absolutamente feliz com essa expectativa de ir para esse internato, porque ela finalmente iria sair desse ambiente horroroso. Mas antes de ir embora, ela ainda lava a alma e joga um monte de verdades em cima da sua querida tia Reed. Vou até ler um trecho aqui pra vocês, tá na página 74. Estou feliz porque a senhora não é minha parenta. Jamais voltarei a chamá-la de tia, enquanto eu estiver viva. Jamais virei vê-la depois que crescer. E se alguém me perguntar o quanto eu gosto da senhora e de como era tratada pela senhora, direi que qualquer pensamento sobre a senhora me faz ficar doente. E que a senhora me tratava com extrema crueldade. A mulher ainda ela ainda responde o seguinte: como ousa afirmar essas coisas, Jane Eyre? Como ouso, senhora Reed? Como ouso? Porque essa é a verdade. A senhora pensa que eu não tenho sentimentos e que posso ser tratada sem um pingo de amor ou gentileza, mas não posso viver dessa maneira e a senhora não tem compaixão. Devo lembrar-lhe como a senhora me empurrou de forma brusca e violenta para o quarto vermelho e me trancou para que eu ficasse lá até o dia da minha morte, embora eu estivesse em agonia, embora eu estivesse gritado, chorando, sufocada de aflição. Tenha piedade, tia Reed, tenha piedade! E aquele castigo me foi dado pela senhora porque o seu filho malvado me bateu. Me bateu por nada. Contarei a quem quer que me pergunte exatamente essa história. As pessoas pensam que a senhora é uma boa mulher, mas a senhora é má, não tem coração. A senhora que é dissimulada. Eu simplesmente amei a reação da Jane Eyre falando essas coisas pra tia Reed, cara. Ela precisava ouvir, a mulher ficou com ódio. Que foi até usado em algum momento contra a menina quando ela chegou na instituição. Um pouco mais pra frente, quando ela já tá lá situada no orfanato, né? Que ela descobre, na verdade, que aquele lugar é um orfanato e não uma instituição comum de ensino. A senhora Reed, como uma forma de vingança, acaba falando pro diretor lá do orfanato que ela é uma menina mentirosa, que ela é uma menina má, uma menina que
parece ter ali um semblante calmo, tranquilo, mas que na verdade ela é uma sonsa demoníaca e inventa um montão de coisa, assim. Tudo de ruim, tudo que não presta, a senhora Reed fala que a Jane Eyre é tudo aquilo. E o diretor, ele fala isso pra todo mundo. Bota assim a menina no centro de um salão, à vista de todas as outras meninas lá no orfanato, e acusa ela exatamente com as palavras da senhora Reed. E ainda fala que a menina, ela foi ingrata, que foi uma menina ruim com a benfeitora dela, que a acolheu com todo carinho. Fez aquela cena, né? Uma coisa que a senhora Reed não contava é que esse diretor, ele não era muito querido no orfanato. As meninas não gostavam muito dele. Então, quando ele a acusou dessas coisas, as meninas meio que simpatizaram com ela, porque sabia que ele não valia muita coisa. Então, se ele estava contra a Jane Eyre, as meninas poderiam ficar a favor da Jane Eyre. Fora que depois de um tempo, essas coisas, elas foram desmentidas. Ela fica nesse orfanato por 8 anos da vida dela. Ali era diferente as restrições. Além da quantidade de comida ser reduzida, a comida não era muito bem feita, então várias vezes ela passou fome. Ela passou bastante frio, não tinha agasalhos suficientes, agasalhos muito bons para as meninas, então muitas vezes todas elas passavam frio, principalmente quando ia sair para fazer algum tipo de passeio, as meninas tinham que pegar o ar fresco, né? Que na verdade era o ar congelante, e isso era muito penoso para as meninas. Também tinha as condições assim bem insalubres do local, sabe? A água era contaminada e, enfim, teve vários desses problemas assim por lá. Isso nos primeiros anos. Fora que a educação lá era bastante rígida, tinha muitas regras. Ela passou por alguns bons perrengues até começar a se acostumar com todas essas novas regras que tinham por lá. Mas com o tempo ela acaba se adaptando à sua nova condição de vida. Inclusive ela consegue fazer algumas amizades, tanto com uma professora, que é a Senhorita Temple, a professora ali que realmente acolhe a Jane Eyre, tenta protegê-la o máximo que pode. E também ela conheceu uma amiga que foi muito especial, que foi a Ellen Burns. Infelizmente, Ellen, ela foi acometida por tuberculose. Ela já estava doente há um tempo, mas ela piorou num período em que houve um grande surto de febre tifoide. Metade das meninas literalmente faleceram, foi um surto horroroso por conta das condições insalubres do local, como eu já havia falado. E esse fatídico evento aconteceu na vida da autora, a Charlotte. Inclusive a personagem Ellen Burns foi inspirada na irmã mais velha dela, a Maria, porque ela tinha toda essa coisa de bondade de irmã mais velha. Quando a irmã mais velha dela faleceu, e a outra também, ela quis desabafar isso de algum jeito, ela quis externar as situações precárias da instituição. Eu fico imaginando, quando esse livro foi lançado, que as pessoas daquela época foram se identificando com as situações e ficaram, meu Deus. Esse é um dos motivos que eu acho esse livro aqui muito interessante, porque você realmente reconhece, mesmo que não tenha lido biografia nenhuma, um sentimento assim muito profundo na narrativa desse livro. Jane Eyre cresce, aprende a lidar com o seu temperamento, apesar dela ser uma pessoa assim passiva, mansa, que pensa bastante. Nos momentos de explosão, ela acaba falando algumas coisas impulsivamente, mas ela consegue controlar isso. Ela meio que se molda de acordo com as circunstâncias. Perto dos seus 18 anos, ela acaba se tornando professora, mas quando a sua amiga, a senhorita Temple, ela se casa e se muda, ela se vê de novo sozinha e ela começa a sentir uma inquietação, ela começa a sentir uma irritação, ela não consegue mais ficar passiva, tranquila naquele lugar. Ela começa a perceber que ela precisa buscar novos caminhos, ela precisa explorar o mundo, ela precisa sair daquelas paredes ali. Então ela começa a criar coragem, a bolar um plano de sair, e ela resolve colocar um anúncio no jornal do condado, se candidatando a uma vaga de governanta. Bota um anúncio para alguém poder chamar ela para ela poder trabalhar. Ela acaba sendo chamada pela senhora Fairfax em Thornfield para poder ser governanta de uma menininha chamada Adele e ser cuidadora dessa menina também, para cuidar da educação dela. A princípio, ela acha que a senhora Fairfax é a dona do local onde ela vai morar, mas a senhora Fairfax, na verdade, é a administradora. O dono mesmo é o senhor Rochester. Não é segredo para ninguém que a história aqui, ela tem aquele clichê da governanta que se apaixona pelo patrão, o patrão se apaixona por ela,
e eles vão viver ali um romance. Até aqui a gente não viu nada de diferente, nada de muito grandioso, até mesmo uma narrativa assim esperada, vamos dizer assim. Chegou ao ponto aqui em que realmente as coisas vão ficar maneiras. Ela poderia levar muito bem uma vida tranquila nesse local aqui. Mas naquela casa rola aí um mistério, onde na página 194 começa ali a mostrar indícios desse mistério. Enquanto eu caminhava com passos delicados, chegou aos meus ouvidos o último som que se esperava ouvir naquele lugar tão quieto, uma gargalhada. Era uma gargalhada curiosa, distinta, formal, melancólica. Até 60% aqui do livro, até um pouco mais da metade do livro, a autora te faz acreditar que a autora dessas gargalhadas demoníacas, essas manifestações estranhas que acontecem na casa, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, é parte da empregada que mora lá, que é a Grace Poe. E a Jane Eyre, ela fica se perguntando por que o patrão fica mantendo aquela empregada problemática lá. E a gente fica se perguntando também por que aquela mulher esquisita tá naquela casa, ora tá lá dando gargalhadas demoníacas, tá aprontando alguma coisa muito horrível, e no dia seguinte vai agindo como se nada tivesse acontecido. Eu ficava assim, gente, essa mulher deve ter um transtorno bipolar aí que a gente, né? Todo mundo na casa sabe o real problema, menos a Jane Eyre. Essas coisas sinistras, elas não param somente na gargalhada. Tem um episódio aqui no livro em que o Sr. Rochester, ele tá dormindo lá na sua cama de dossel, linda, maravilhosa. Simplesmente a cama pega fogo e ele tá lá dormindo. E quem salva ele é a Jane Eyre. Ela vê que tem fumaça saindo do quarto dele, ela vai lá e pega ali algumas bacias d'água que fica tanto no quarto dele quanto no dela, vai lá e apaga um incêndio, salva a vida dele. E ele pede para guardar segredo em relação a isso, que é muito esquisito. E depois tem um outro fato de que um visitante lá da casa, a casa estava cheia assim de pessoas, mas na calada da noite, esse visitante, ele leva uma facada e leva uma mordida que sai pedaço. E tipo, pede para guardar segredo também, gente. É umas coisas assim absurdas que acontecem. E a Grace Poe que leva essa culpa toda também. O Sr. Rochester, que é o patrão da Jane, ele acaba se apaixonando por ela e ela por ele. Ela corresponde a esse amor. Ele não é bonito e é descrito em várias partes desse livro quão horroroso ele é. Assim, não é horroroso, mas ele não é uma pessoa bonita. Aqui em várias partes do livro deixa bem claro que ele não é bonito, sabe? Ele é bonito aos olhos de quem vê. Isso a Jane Eyre escreveu aqui. É uma coisa muito bonita. E ele é, tipo, uns 20 anos mais velho do que a Jane. Então, ele aí já tem uma carga de vida já muito mais experiente do que ela. A princípio, você vai ter uma visão, assim, de que ele é rude, de que é grosseiro. Essa visão, ela vai continuar, porque ele continua sendo desse jeito aí. Mas, você, com o tempo, pelo menos foi o que eu percebi, que ele é irônico, sarcástico e até brincalhão, sabe? Tem algumas situações bem engraçadas envolvendo a pessoa desse personagem. E a Jane, ela entra lá na conversa, quando ele começa a delirar ali com umas conversas muito estranhas ali, muito engraçadas, ela vai na onda dele. Deve ser por isso que eles se apaixonaram, né? Porque as mentes deles meio que batiam. Eles vão ficando mais próximos, ela tem um conflito interno por estar gostando do patrão, até mesmo porque na condição de governanta dela, ela não poderia se apaixonar pelo patrão, e muito menos ela achava que ele não iria olhar para ela, mas acabou olhando. Inclusive, teve um determinado momento em que ele leva algumas pessoas ali para casa dele, que naquela época eles tinham esse costume de fazer, tipo, as pessoas elas visitavam e passavam temporadas uma nas mansões das outras, e nesse caso assim não foi diferente. Uma jovem, junto com um grupo de pessoas, foi para casa do senhor Rochester e ele ficou cortejando uma tal de senhorita Ingram. Todo mundo ali sabia que ele estava cortejando aquela jovem, inclusive a Jane, e ela ficava pensando, pô, se essa menina vier pra cá, eu vou ter que cair fora, né? Ele dava indícios de que gostava dela, mas ao mesmo tempo estava cortejando uma outra moça e ela ficava ali no meio daquilo tudo e ficou assim, muito confusa. Mas acabou que aquilo tudo foi apenas um teste para ver que ele fez, para ver se a Jane gostava dele, enfim. Ele a pediu em casamento, ela aceitou e começou ali os preparativos do casamento. E é no dia do casamento deles, o grande mistério que envolve ali a mansão do Sr. Rochester é revelado. Quando o padre pergunta se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, fale agora, o cálice para sempre. Parece dois estranhos que já estavam rodando ali a igreja. Um deles fala, não, eu tenho ali alguma coisa para falar que vai impedir esse casamento de acontecer. O Sr. Rochester, ele já fica assim, tenso. Mas ele fala pro padre poder continuar. Aí o padre fala assim, não,
Vamos ouvir, se ele tem alguma coisa, ele precisa ser falado, né? É revelado ali que o senhor Rochester era casado. Exatamente. Ele não só era casado, como ele estava disposto a viver em bigamia e manter sua esposa, Berta, que era o nome dela, manter a esposa louca, demoníaca, prisioneira na casa Thornfield, ou seja, ela morava lá no terceiro andar. Então, tudo aquilo que ela ouvia de sinistro não era a Grace Polly, coitada. A Grace Polly, na verdade, era a empregada que tomava conta da primeira esposa do senhor Rochester. Os estranhos que falaram desse impedimento tá ali falando que ele realmente é casado e ele ali falando realmente que ele era casado e a Jane olhando tudo ali, pasma, sem reação. Aí ele literalmente leva todo mundo para casa lá na mansão Thornfield e ele mostra a esposa dele para todo mundo que estava lá na igreja. E a mulher, gente, realmente é uma pessoa assim, triste de se ver, né? Mulher totalmente alucinada, é uma mulher assim, alta, igual o senhor Rochester, de cabelos longos e negros, uma figura assim muito estranha. Ela é descrita como tivesse olhos vermelhos, uma roupa branca assim, parecendo um roupão. Ela tinha uma cara muito sinistra, sabe? Ela meio que rosnava e quando viu ele, ela ficou alucinada e atacou ele. Foi uma coisa assim, descrita aqui no livro, foi uma coisa horrível. Aí ele explica o que aconteceu, como é que ele vem a casar com essa mulher, né? O senhor Rochester, quando ele era jovem, ele foi levado a um casamento por conveniência. Isso era realmente muito comum ali no período que foi escrito o livro. Muitos casamentos por conveniência aconteciam. O dele não foi diferente. E o acordo foi feito pela família da Berta, que é a esposa dele, e pelo pai dele. Foi colocada, inclusive, até em testamento, porque se ele quisesse receber a herança que o pai dele ia deixar, ele tinha que casar com essa moça. Ele, né, jovem, então tudo bem, né? Vou casar com ela, vou receber minha herança, vou viver feliz para sempre, vou ter meus herdeiros. Foi o que ele achou. Simplesmente ocultaram dele que a moça, ela era louca. Que, moral da história, ele realmente foi enganado. Ele achou que ia ter um casamento normal como qualquer outro, mas na verdade a família dela só estava querendo garantir que alguém fosse cuidar dessa maluca depois que eles fossem embora. Alguém iria cuidar dela. Então eles fizeram aí esse trato. O pai dele colocou ele nesse problema e ele só foi descobrir toda essa grande trama depois que ele já havia casado e já não havia mais retorno para isso. Ele descobriu que a mulher era doida de pedra, impossível de conviver. E ele simplesmente não tinha mais saída. Então, a solução que ele julgou certo, né, foi esconder a mulher no terceiro andar da mansão dele, simplesmente trancada de tudo, sem conviver com mais ninguém. Contratou a Grace Polly, né, uma enfermeira, para ficar constantemente vigiando essa paciente, né, vigiando ela constantemente para que ela não venha colocar a vida dela nem a vida de nenhuma outra pessoa em risco. Então, se você for parar para analisar, ele é um personagem que sofre o tempo todo, faz escolhas erradas, sofre as consequências dessas escolhas, chega um momento que ele aceita que é infeliz, que a infelicidade é o destino dele. E vai ficar pior. Jane finalmente decide ir embora, do nada assim, ela simplesmente fica uns dias aí depois do casamento que não aconteceu, ela fica cogitando ali a possibilidade de se mantém esse relacionamento ou não. E meio que você é induzido a aceitar isso, tudo bem, se a esposa louca tá lá no terceiro andar, o importante é vou viver o meu amor. Enfim, eu acho particularmente isso esquisito, mas ela chega a cogitar e um momento, fico pensativa em relação a isso. Mas ela decide, no momento de impulsividade dela, acaba indo embora. Ela simplesmente vai embora só com a roupa do corpo. Vai embora e nisso que ela vai embora, ela, como sai sem recomendação, sai sem dinheiro, sai sem nada, ela simplesmente passa necessidades de novo, passa fome, passa uns problemas assim bem cabulosos, mas pouco tempo depois ela, numa reviravolta aí, que as coisas aqui nesse romance tem que dar certo, né, de algum jeito, ela acaba recebendo a notícia de que ela na verdade é uma herdeira, ela é herdeira de um tio distante aí que estava procurando por ela, aí ela finalmente entra em contato com ele, e ela vê nisso a oportunidade de fazer a vida dela. Aí ela vai, recebe a herança e a vida dela finalmente muda, a sorte dela muda. Nesse meio tempo em que ela abandona o senhor Rochester, a esposa louca do senhor Rochester, ela taca fogo na mansão. Nisso que taca fogo na mansão,
Ele estava em casa, ele mesmo, pessoalmente, vai e tira todos os criados que moram naquela casa. Ele vai pro sótão, tira todo mundo de lá. Enquanto ele não salvou todo mundo, ele não se aquietou. E ele tenta salvar a esposa também, só que a esposa tá lá em cima do telhado, gritando, feito um bicho. Ele tenta salvar ela, ele tenta puxar ela para poder tirar ela daquele problema, e a casa lá pegando fogo, a mansão lá toda naquela cena horrorosa. E ela acaba meio que se jogando de lá de cima, se estabaca toda no chão. Ela morre desse jeito trágico. Ela tem uma vida horrorosa também. E nisso, ele, depois dessa cena fatídica, né, dessa cena horrorosa, ele tenta sair da casa, mas acaba que acontece um acidente ali no meio e ele acaba queimando os olhos e ele fica no meio daqueles escombros todos. Depois que ele sai de lá, ele acaba saindo aleijado e totalmente cego. Um homem forte daquele ficou sendo dependente de outras pessoas agora. Depois dessas mudanças radicais que acontecem na vida desses personagens, a dela muda para melhor e a dele muda para pior, ela simplesmente vai atrás dele. Até um determinado momento ela não sabia que ele estava vivo ou morto, ela só queria saber o que tinha acontecido. Ela descobre que ele está vivo, eles se reencontram, eles reatam e acabam se casando. Ela agora com condições suficientes para sustentar eles dois, e ele totalmente dependente dela. Porém feliz porque finalmente ele vai viver um amor. Ele está ali nas suas restrições, mas finalmente ele vai sentir um gostinho de felicidade, né? Vai ter alguém cuidando dele, vai ter ali uma companheira. Quando li na primeira vez, eu só queria que eles ficassem juntos. Apesar de todos os pesares, eu queria que eles ficassem juntos no final. Nessa releitura aqui, eu já estranhei muita coisa, sabe? Pois percebi que a narrativa te induz a aceitar alguns pontos moralmente errados. O simples fato do cara ser casado e falar para todo mundo que é solteiro tá errado, né? Vamos começar por aí. Olha os pensamentos que aparecem assim na cabeça conforme a gente entende a problemática da narrativa, entende o problema central ali da história. O cara é casado, mas coitado, foi enganado e está obrigado a viver para sempre com uma mulher louca de pedra. Tudo bem, ele manteve uma prisioneira no terceiro andar da sua própria casa. Ela é louca mesmo, não pode viver em sociedade, então ela que fique trancada, e ele, como é um homem jovem ainda pode viver a sua vida. Outra coisa que achei até irônico nessa releitura aqui que eu fiz e que eu pude perceber foi que a Jane, no início, ela tem ali todos aqueles anseios de liberdade, de quer ser livre, quer igualdade e aquela coisa toda. Inclusive, por conta disso, ela é um ícone aí do movimento feminista. Ela não queria se sentir presa e tal. Inclusive, até no verso aqui do livro, está escrito assim: não sou um pássaro e não fui presa em uma armadilha. Sou um ser humano livre, com minha vontade independente. Ou seja, ela tinha aqueles ares de liberdade. Só que aí a ironia do destino fez o seguinte: no fim do livro, ela simplesmente acaba presa em um casamento. Então, não faz sentido esse livro ser utilizado para fins feministas se, no final das contas, a própria personagem ela se diz plena e feliz em servir e dedicar a sua vida ao marido. Eu prometi para vocês que não iam entrar em questões ideológicas aqui e não vou. Tô até finalizando aqui. Esse livro, ele é muito complexo. Ele tem muita coisa assim para se explorar, e se eu for falar tudo, eu vou acabar ficando o dia inteiro falando, porque ele realmente é um livro assim que marca. É um livro muito impactante, sabe? Justamente por ter esses personagens marcantes, esses personagens contraditórios, esses personagens que te induz a pensar algumas coisas. É realmente assim bem incrível. É uma história que nem de longe é leve. Agora realmente eu consegui entender muito mais coisas do que na primeira vez. Então, Jane Eyre, assim, continua no meu coração lá no topo, porque realmente é um clássico maravilhoso de se ler. Se você ainda não leu, não sei o que você está esperando, só leia. Aqui, essa edição, ela tem 779 páginas. Mas é um livro muito fluido de ler. A escrita dela é muito gostosinha, muito boa. E os mistérios que vão pintando aqui, como eu falei para vocês, eles te prendem mais. Porque aí não fica só você torcendo pelo romance, fica ali você querendo descobrir o que vai acontecer. Então, assim, é um livro muito bom. Não é à toa que se tornou um clássico. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu particularmente amei falar tudo aqui
que estava assim guardado no meu coração sobre esse livro. Eu realmente achei que esse foi o momento certo para poder falar sobre ele. Acho que se eu tivesse feito a resenha aqui no canal na primeira vez que eu li esse livro, eu só ia vir e falar, foi um livro muito bom, no final eles ficaram bem felizes. Mas não, esse livro aqui realmente tinha muito mais coisas para falar e eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Se vocês concordam, fala. Se não concorda, fala também. Escreve aqui nos comentários para eu poder saber. Se você ainda não leu, só sugiro que você leia, tá? Porque é um livro assim que realmente marca bastante. E é isso, gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo desse canal maravilhoso, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!